das civilizações subterrâneas, que muitos livros falam dessas civilizações, desses portais, o que eles sempre disseram, e eu ainda não posso ir muito a fundo em tudo que eles disseram, eu mesmo sem se entender direito se está certo, é que há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, uns bons 5.000 anos atrás, quando inaugurou essa última era, a intenção de Jeová foi deixar essa era como sendo a era do Homo sapiens. O filme O Senhor dos Anéis, de certa forma, mostra isso no final. Quando desaparecem da Terra todas as outras formas de espécies pensantes que viviam na nossa fisicalidade e outras no astral planetário, tipo elfos, gnomos pensantes, que a gente hoje acha ficção, mas o pior que parece existir, para que toda essa turma ficasse encarnando na espécie Homo sapiens, porque o corpo da espécie Homo sapiens nivela todo mundo por baixo, faz todo mundo igual, farinha do mesmo saco. O comportamento de alguém é que define como ser alguém mais evoluído ou não, mas não é pelo belo sorriso, pelo dinheiro, não é por aí, nem pelo discurso. É a atitude, cara. Nesse sentido, Jeová, quando decidiu que ou fazia isso ou não tinha futuro para a Terra, quando ele expulsou da Terra muitas equipes de fora e destruiu outras tantas, algumas destas não tinham mais condições de sair do sistema planetário, de voltar para os seus mundos de origem, só tinham condições de ficar aqui na Terra. Mas iam ser destruídas por Jeová. Algumas fizeram um pacto com ele e prometeram que ficariam no fundo dos oceanos durante o tempo que necessário fosse, até o fim dessa idade, quando a Terra voltaria a abrir os seus portões para receber visitações. Nessa perspectiva, outros pediram permissão para construir bases subterrâneas e deixar os seus membros ali residindo, porque para algumas civilizações aí fora, 5.000 anos terrenos, outros fizeram isso sem pedir permissão de Jeová, mas a equipe dele percebeu e vigia de perto para que eles fiquem onde estão. Quando um deles sai, é tiroteio feio. São histórias tão doidas que, mas isso daqui a algum tempo a gente deve saber que isso deve estar próximo da verdade. E o fato é que, sob essa perspectiva, a gente fala de OVNIs, objetos voadores não identificados, mas os OSNIs, objetos submarinos não identificados, respondem por boa parte dos tais OVNIs quando eles saem, porque nos últimos anos do século XX, desde a Segunda Guerra Mundial, com as explosões atômicas, provocou uma vibração de tal modo que o próprio Jeová deixou umas. Então eles ficam, saem, quando a situação permite, eles voltam e ficam lá embaixo. Aí a potência atômica faz outra explosão, teste nuclear, sai, dependendo da região. É uma confusão que nós, seres humanos, não temos como compreender. Nessa perspectiva, e aqui já paro de falar, porque eu não posso aprofundar esse tipo de assunto. Primeiro que eu não sei. Segundo, porque o pouco que talvez eu pense que sei, mas ainda não posso dizer, eu não sei se de fato o que eu entendi está correto, prefiro não falar. E terceiro, isso vai ter o seu momento. Se não for nessa vida, outras gerações terão. Mas, se nós soubéssemos a quantidade de civilizações, ou naves, ou bases que existem construídas abaixo do solo terrestre, com equipes ou com dessas civilizações, nós ficaríamos perplexos, pasmados, como se diz, pasmos, como dizem outros. É muita coisa. Todos vigiados por Jeová. A partir de um certo momento, tudo isso vai ficar na história. Sob essa perspectiva, então, a lenda de que existe uma terra oca, ou civilizações
subterrâneas, teria surgido exatamente ao longo desses últimos 5.000 anos, em que histórias advindas de observações ou de acidentes advindos de uma dessas descrições que aqui fiz, teria provocado uma história que surgiu ali ou outro lado, e até hoje ocorre desse jeito. Mas não seriam civilizações inteligentes que existiriam, seriam produto disso que eu tentei explicar. Não sei se é verdade, mas é isso que eles dizem. Mas parece que é por aí. Acho que é a outra pergunta agora. No êxodo dos Hebreus, há uma referência de que haveria uma nuvem que guiava os hebreus pelo deserto. Essa nuvem, quando ela parava, os hebreus paravam, à noite ela se iluminava, e os hebreus ficavam no tempo que ela ficasse, e quando ela resolvia partir, eles seguiam. Isso é uma nave espacial? Eles são aprendidos por uma nave espacial? Absolutamente claro está a descrição em muitas páginas da Bíblia de que as naves utilizavam nuvem como disfarce. Na própria transfiguração de Jesus, que Lucas, Marcos, Mateus descrevem, quando 3 apóstolos lá estão com o mestre, aí eles se encontram com 2 personalidades, aí eles se transfiguram para poder falar de igual para igual com elas saem de uma nuvem, ou seja, existe uma nuvem. Quando Jesus ascende aos céus, é uma nuvem que o pega e o eleva. Ou seja, nas páginas do Antigo Testamento também nuvem, com algumas naves, literalmente, provocam a nuvem ao redor, porque o homem não percebe os detalhes, até porque se assustaria. Isso aí é normal. Até hoje eles fazem isso. A minha não é pergunta, não. Tem um antes de você. Quero falar uma coisa. Ele pergunta e depois passa para você, tá? Você não chora, não? Não, tem que ser o último mesmo. Tem que ser o último. Não é para pergunta. Eu vou ter que trazer uma dúvida, porque em 1989, às 7 horas da noite, houve uma ofuscação no céu que ficou como fosse um dia. Isso durou mais ou menos quase 10 segundos. E no ano passado, houve também assim, no ano passado eu vi, no lugar aqui na casa do Chá, houve uma ofuscação no céu, e no local que estava assim, houve uma eletricidade. E também uma vez já ocorreu isso, e no local também no chamado aqui, não colocou energia, eletricidade. Na época de 89, no outro dia, o Israel anunciado que foi um problema na chassi, na hidrelétrica. Eu queria saber se isso tem a ver com algum fenômeno de ufologia, ofuscação de ovos. Mas, pelas informações que eu tenho, esse tipo de fenômeno é muito raro. Em julho de 1989, de fato, ocorreu um. Que foi quando os mentores aí mais altos receberam uma ordem muito alta, que a partir daquele momento, marco inicial, o terceiro milênio estava fincado na Terra, ou seja, quem morresse a partir dali, os seres humanos que fossem desencarnando a partir de então, já receberiam a sua média final espiritual, depois de terem tido todas as possibilidades de crescer aqui na Terra, já terem encarnado como homem, mulher várias vezes, bonito e feio, rico e pobre, cheiroso, fedorento, com boa saúde, sem saúde, ou seja, depois de ter cursado todas as matérias do currículo evolucionista desse mundo, uma espécie de média final, então seria dada. Ou seja, a partir de 1989, quem morre, perde o seu corpo humano, desencarna, ou já recebe o seu atestado de matrícula para continuar encarnando aqui na Terra, ou já é levado para uma certa região para ser exilado, não mais nasce na Terra. Então, quando isso veio lá, quando essa decisão foi tomada, por quem pode tomar decisão desse nível, isso é um sistema, esse ser que tomou essa decisão, que seria o Mestre Jesus, como nós chamamos na Terra,
essa irradiação do poder na hora da decisão, vamos assim